Pacheco anunciou um mutirão de 3 dias para votação de outras indicações pendentes também. Juliana Morrone, muito boa noite para você aí em Brasília também. Finalmente, Pacheco se mexeu de forma mais contundente, digamos assim, e essa pressão oficial vem justamente em um momento em que Alcolumbre está bem mais fragilizado em função das denúncias recentes de rachadinha no seu gabinete de senador, aliados do governo pedindo, inclusive, que ele se afaste da CCJ. De fato, Aline, ainda mais com as notícias de agora à noite. Boa noite a você, Aline. É o seguinte, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, é o relator do pedido de investigação do senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe, sobre o suposto esquema de rachadinha envolvendo o senador Davi Alcolumbre, do DEM do Amapá. Qual o próximo passo? O Ministério Público deve ser acionado e aí vai ouvir as funcionárias que disseram à revista Veja terem aceito um emprego, um cargo lá no Senado, mediante a obrigatoriedade de devolver a maior parte do salário ali no esquema chamado de rachadinha. Outra notícia, o procurador junto ao TCU, Lucas Furtado, também resolveu pedir investigação sobre esse suposto esquema de rachadinha. Agora vamos voltar para o Senado, a Comissão de Constituição e Justiça, que eu reforço que é a comissão mais importante da Casa, está parada há mais de um mês. E o presidente da comissão, o senador Davi Alcolumbre, vem adiando, vem procrastinando a marcação dessa sabatina de André Mendonça, que foi indicado pelo presidente Bolsonaro para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. E aí, hoje, no plenário lá do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco deixou claro que quer esse esforço concentrado para que sejam decididas todas as sabatinas. Foi assim que ele se referiu. Vamos ouvir? O nome dessa vitória. E há, por outro lado, nomes pendentes de apreciação nas comissões. Portanto, o primeiro passo é a definição de uma data para a realização de um esforço concentrado nos próximos dias. E a presidência, portanto, designou a data de 29 de novembro, 1º de dezembro e 2 de dezembro para que haja o esforço concentrado no Senado Federal. Entendo isso como um claro aviso a todos os membros da Comissão de Constituição e Justiça que antes do último dia desse mês deveremos votar na CCJ a indicação de André Mendonça. O nosso regimento nos dá um prazo de 15 dias renovados por mais 15. Já passaram quase 100 dias. Camarote, o aviso também foi claro para Davi Alcolumbre diretamente, porque afinal fica claro que Pacheco aproveitou esse momento de fragilidade do senador para concentrar esses esforços nas palavras dele. Olha, Aline, na prática é uma espécie de intervenção indireta na Comissão de Constituição e Justiça. O que é que você teve na prática? Você não precisaria criar um esforço concentrado para votar nomes de autoridades. O que você tem é um argumento que está sendo colocado justamente para fazer uma pressão direta para solucionar esse impasse criado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Davi Alcolumbre. Estava conversando com alguns senadores que avaliam o seguinte: olha, o Davi Alcolumbre, ele quis, num primeiro momento, criar um desgaste, deixar exposto o indicado do presidente Jair Bolsonaro, o ex-ministro da AGU, André Mendonça, mas o que acabou acontecendo é que ele errou na dose. Ele foi postergando, segurando e acabou chamuscado, porque o desgaste ele também acabou sofrendo durante todo esse processo de exposição. Até a gente está vendo, até denúncia em relação à rachadinha, ele virou alvo agora, inclusive, de representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União. Então, não é uma situação simples do senador Davi Alcolumbre. E agora você tem a possibilidade, uma solução
criada e colocada pelo presidente do Senado Federal e do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco. Você pode, Aline, e Sabatina tem para isso, fazer seus questionamentos e até, em última instância, rejeitar um nome. O que você não pode, e começa a criar um mal-estar no Senado e fora do Senado, inclusive no Supremo Tribunal Federal, é justamente dessa posição individual segurando durante tantos meses a sabatina do indicado para compor o Supremo Tribunal Federal. A gente já chegou a falar aqui que num passado recente, ainda no governo Dilma Rousseff, se demorava para escolher o nome, mas nunca houve tanta demora de análise por parte do Senado Federal. E aí, isso sendo segurado por uma única pessoa. Agora, é verdade também, e não dá para a gente negar isso, que atrás de Davi Alcolumbre tem também um grupo de senadores que não quer o perfil do André Mendonça, que é considerado ali, muitas vezes, alguém que tem um perfil mais próximo, digamos assim, da Lava Jato, um perfil de combate à corrupção, tem teses em relação a isso, inclusive de mestrado no exterior, na Espanha. Então, isso tem um setor do Senado Federal, eu diria do Congresso, que não ficou muito feliz com o perfil escolhido. E é por essa razão especificamente, porque pode criar uma espécie de insegurança futuro na composição do Supremo Tribunal Federal. Agora, tem que analisar o nome. O que não dá é para estar acontecendo isso, tendo que criar um pretexto para resolver um impasse criado pelo senador Davi Alcolumbre. E fazendo uso político dessa prerrogativa que ele tem, né, Camarote? Não dá, né?